Escondi a tua palavra no meu coração, para eu não pecar contra ti. Salmo 119, verso 11. Ministério Pão Vivo. Vem comigo em meu canal no YouTube para mais lições no livro de Deus. A gente continua falando dos aparecimentos de Jesus. Isto é, aparecimentos após a ressurreição. Conforme já falamos ontem, Deus, no seu propósito, Deus na sua grandeza, como o Todo-Poderoso, ele tem um propósito. Aquele propósito que Paulo falou dele aos Romanos 8, 28. Sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Isto é magnífico. Esta parte do texto, chamados segundo o seu propósito. Esse propósito que nós nunca teremos vocabulário suficiente para descrevê-lo na sua íntegra. E a verdade é que nós, aqueles que sabem por convicção própria, sabem pelo testemunho do Espírito Santo, sabem pelo testemunho das Escrituras, que fazem parte deste grande propósito. E, desde o princípio, para desempenhar, para levar este propósito ao seu cumprimento cabal, seu cumprimento total, Deus não usou simplesmente de coisas lógicas, mas ele usou sempre o sobrenatural. E nós estamos diante de um sobrenatural. Aliás, mais um sobrenatural após a sua ressurreição. Como sabemos, ele foi crucificado, morto, sepultado e, conforme ele havia prometido, ele ressuscitou ao terceiro dia. E isto não deveria ser uma surpresa para os seus discípulos, pois ele havia anunciado, ele havia dito, apesar de que já depois de algum tempo no seu ministério, depois que Pedro fez aquela grande confissão: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Naquela ocasião que ele declarou: edificarei a minha igreja e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Aliás, prefiro as portas do Hades não prevalecerão contra ela. Foi só após Pedro declarar: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo, foi só após esta confissão que ele
revelou claro para os discípulos: me é necessário subir a Jerusalém, e lá eu serei entregue aos principais sacerdotes, aos anciãos, aos escribas. Serei morto, crucificado, e vou ressuscitar no terceiro dia. Então, ele tinha avisado, mas era algo, a ressurreição era algo, aos olhos humanos, impossível, algo transcendental, mas era Deus que estava falando. Era Jesus, e então os discípulos deveriam crer. E a gente está naquele episódio, naquele encontro de Tomé com Jesus, que viera já numa reunião apostólica 8 dias antes, e Tomé não estava, e após a informação dos colegas, ele foi incrédulo, dizendo: só vou crer se eu tocar o dedo no sinal dos cravos e colocar a minha mão no seu lado. E este dia, esta oportunidade, ele teve 8 dias após Jesus se apresenta. Novamente, fugindo da lógica, ele se apresenta e foi direto falar com Tomé. Tomé, olha aqui as minhas mãos. Põe aqui o teu dedo. Põe aqui tua mão no meu lado. Diante de um tremendo testemunho assim, e também uma advertência: Tomé, não sejas incrédulo, mas crente. Tomé, diante da visibilidade do acontecimento, ele fez uma grande confissão: Senhor meu e Deus meu. Aleluia pela confissão. Mas Jesus não deixou passar sem uma exortação: Tomé, porque me viste, creste. Bem-aventurados os que não viram e creram. Jesus estava como que fazendo nós reportarmos ao passado distante. Exemplo, o primeiro grande exemplo de quem não viu e creu foi aquele que o apóstolo Paulo chamaria de o nosso pai Abraão. Não viu e creu. Jesus está dizendo para ele: agora você está crendo, né? Você viu, você teve a chance de me apalpar, mas eu te digo, bem-aventurados que não viram e creram. A confissão de Tomé foi magnífica. Mas antes, a gente vai adentrar nela no vídeo posterior. Mas vamos pegar uma lição aqui para nós. Na maioria dos casos, nós temos nós somos vítimas também deste espírito de incredulidade. Acontecem coisas, Deus
faz coisas. Às vezes ouvimos certos testemunhos, estou dizendo de testemunhos, não estou falando daquelas pirelhas que saem hoje em movimentos que têm apenas por finalidade conseguir empolgar os ouvintes, trazer emoção e, como resultado, levantar uma grande oferta. Estou falando daqueles testemunhos reais da operação de Deus que nós ouvimos falar, que alguém conta para nós e nós, lá dentro, ao invés de falarmos, aleluia, glória a Deus por aquilo que Ele fez, aleluia, porque Ele está operando, lá dentro nós temos aquele mesmo espírito de incredulidade que estava em Tomé. Isso aí, eu só creio se eu ver. Bem, vamos ver que a grande confissão de Tomé pôde quebrar um pouquinho de sua decepção, do sermão, da exortação que ele ouvia. Ah, Senhor, Senhor meu e Deus meu. Que o Senhor nos abençoe e nos guarde. Que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre nós e tenha misericórdia de nós. Que o Senhor sobre nós levante o seu rosto e nos dê a paz. Amém e amém.